Olá, esse é o Anônimo e esse é o canal do Anônimo. Você pode estar se perguntando por que eu estou usando uma máscara em pleno 2026, um negócio tão, sei lá, 2012, tá ligado? Mas basicamente o principal motivo é que, obviamente, eu não quero mostrar a minha identidade. A ideia desse canal é passar muitas verdades sobre a área de programação e tecnologia, que se eu viesse fazer isso de cara limpa, com certeza eu teria muitos problemas com a minha profissão, com a minha carreira, e eu não quero me queimar. Eu acho que isso seria bem prejudicial para minha carreira. E a ideia de hoje é vir bater um papo com vocês, como eu, com apenas 27 anos, tenho um salário de, hoje, 80 mil, basicamente, ao mês. Como que eu consegui isso afinal? A resposta é bem simples, na verdade. Eu tenho múltiplos empregos. Eu tenho, no momento, 3 empregos. O meu máximo foi 5 empregos. E uma coisa que você pode pensar, principalmente se você é da área, que tudo eu faço bem mais ou menos. Então, sei lá, eu entro no emprego, fico lá 2 meses, até o momento de conseguir ligar um dinheiro e depois ser mandado embora. Mas eu não faço isso. Eu tenho uma certa ética, apesar de você achar meio antiético ter múltiplos empregos, sem contar, obviamente, para as pessoas, né, para os seus contratantes. Hoje, nesses 3 empregos que eu tenho, 2 deles eu tô há pelo menos um ano. Um deles eu tô há 4 anos e, sem sacanagem, eu sou um dos melhores desenvolvedores. Sou uma das pessoas que mais entregam valor, tanto na parte técnica quanto na parte de soft skills. E a ideia do canal seria basicamente isso. Eu acho que você deve ser egoísta com a sua própria carreira. E eu tenho feito isso desde 2020. Eu trabalho remoto e já faz bastante tempo. Eu trabalho basicamente para empresas internacionais. Então, o meu mínimo hoje para abrir o VS Code está em basicamente $6.000 mês. Esse é o meu mínimo hoje. Então, obviamente, eu falo inglês. Sou um programador sênior. E para parar com lero-lero, eu gostaria aqui de mostrar, né? Que o que eu tô falando é verdade, porque eu acho que sem mostrar não tem valor nenhum. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela do meu celular. Então, essa aqui é a tela da minha carteira de trabalho. Inclusive, um dos trabalhos que eu tenho é CLT, o que é uma loucura. Não vou explicar muito bem nesse vídeo como é que isso aconteceu. Porém, nesse trabalho CLT, eu ganho R$ 34.588. Eu sou desenvolvedor sênior e esse é o meu salário lá. O meu primeiro emprego na área, eu ganhava apenas R$ 1.700 por mês. E hoje eu ganho 35 mil. 34 mil aí, alguns quebrados. Só que esse é um dos meus empregos. E sendo bem sincero, não é nem o principal que eu tenho. Se eu abro aqui meu Itaú Banco para Empresas, no mês de passado, que é o mês de março, eu fiz aqui, ó, 28.900 mais 29. Fiz aí um pouco mais de, mais ou menos ali, quase 60 conto, né? Que vai dar quase 30 mil, quase 60 conto que eu fiz. Isso aqui com o meu PJ, né? Eu presto serviço para 2 empresas internacionais diferentes. E o que eu mostrei agora foi meu CLT. Então, no momento, eu tenho 3 empregos. Uma coisa que eu esqueci que eu não fiz é mostrar mexendo assim, tá ligado? Que a pessoa pode falar que é mentira, que é Photoshop. Deixa eu mudar agora pro banco. Que não, caralho, mexer de luva é uma merda, mano. Aí, tá aqui, cara. Aí, isso aqui já é no banco. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Como eu disse, eu já tive 5 empregos no momento. Já ganhei bastante dinheiro em um mês só. Já cheguei a ganhar, sei lá, eu acho que foi 150, talvez num outro vídeo eu trago aí, em um único mês. E com uma margem altíssima, porque os meus custos são muito baixos. Eu já cheguei também a delegar, né? Como eu tive muitos empregos, já cheguei a delegar tarefa para amigos e pessoas bem confiáveis, porque isso tem que ser bem confiável. É uma coisa que eu aprendi e eu não faço mais isso, porque eu me ferrei, basicamente. Lembra que eu falei que eu tenho esses empregos e eu continuo trabalhando e entregando com muita qualidade. E quando eu fiz isso, basicamente eu me ferrei em um momento, em uma empresa. Me ferrei em uma empresa e eu vou contar essa história em outro vídeo. A pessoa que eu contratei que estava ali comigo estava ganhando um salário muito bom, tá? Tava ganhando R$ 10.000, basicamente para fazer o trabalho por baixo dos panos, entrar em contato comigo, e eu era a cara. Eu chegava na chamada, eu reportava o que estava acontecendo, e essa pessoa que não era um desenvolvedor profissional, não trabalhava como desenvolvedor, estava ganhando R$ 10.000 para fazer o trabalho sem mostrar a cara. E funcionou por bastante tempo, só que em determinado momento, como os interesses dessa pessoa não estavam tão alinhados e tal, e não sei o que,
Acabou que deu ruim, basicamente isso. O conhecimento técnico também não era tão grande, e esse negócio de delegar, se você não supervisiona, é igual o IA hoje em dia, se você não supervisiona, em algum momento chega uma coisa que você não sabe o que está acontecendo, você não reconhece mais o código. Então, esse é um momento que eu tive 5 empregos, em um desses empregos aconteceu isso. Repito, somente um desses empregos. E é uma coisa que eu dei me orgulho, sabe? Inclusive, eu trabalho dessa forma de 2, 3 empregos desde antes de IA. Como eu disse, eu trabalho desde 2020 dessa forma. E tem funcionado muito bem pra mim. No começo, eu era sincero, né, nas entrevistas. Eu chegava e falava, pô, eu vou continuar no meu emprego atual e vou fazer mais esse. Aí a pessoa, mas você vai trabalhar quantas horas? Eu falei, se eu tiver que trabalhar 16 horas por dia, pra mim não é um problema. E hoje eu trabalho cerca de, no mínimo, 12. Pode ser 13, pode ser 14. Eu começo geralmente às 9. É a hora que eu sento e não faço mais nada depois. E vou pelo menos até às 9 da noite. Então esse trabalho, essa profissão de programação, cara, é uma das melhores profissões que tem. Dá pra tu ganhar muito dinheiro trabalhando de casa, sabe? Se você domina ali o inglês. E outra coisa, eu não sou um programador extraordinário, não sou um cara, um super gênio. Eu só aprendi como é que o jogo funciona, entendeu? Eu aprendi como é que eu tenho que me comunicar com as pessoas. Não sou puxa-saco, mas eu sei as pessoas que eu tenho que agradar enquanto trabalhando, né, na área como programador, principalmente dessa forma remota, mais do que... E é isso, eu não me sinto um gênio, nada disso. Fiz algumas escolhas de carreira que eu me orgulho muito, fiz outras que eu não me orgulho tanto. Gostaria de compartilhar todas elas nos próximos vídeos. Basicamente, uma coisa que eu fiz que eu me orgulho muito é de não ter seguido uma carreira de gestão de pessoas, porque eu trabalho como vários empregos, mas se eu fosse um gestor, um líder técnico, uma pessoa que tem que estar o tempo todo em chamada, cara, não ia dar certo, basicamente isso. Os empregos que eu tenho hoje, eles funcionam muito bem de forma assíncrona, ou seja, eu não preciso estar em chamada o tempo todo com as pessoas, a comunicação offline, ali por chat, funciona muito bem. Outra coisa, quando eu tinha 5 empregos, um desses empregos era num horário completamente alheio, eu trabalhava pra Europa, então a minha dele era 5 da manhã, eu tinha que acordar 5 da manhã, fazia dele 5 e meia e começava meu dia. Então não tinha overlapping de horários, né? Não tinha sobreposição de horários, que é a melhor coisa do mundo. Porque quando você tem tanto emprego assim, na época que eu tinha 5, cara, já aconteceu de ter que fazer 2 chamadas ao mesmo tempo. Então, como eu sou só mais um dev no time, mesmo sendo um dev sênior, como eu sou mais um dev no time, eu não tô o tempo todo ali apresentando na tela, não tô o tempo todo falando, sabe? Então, sei lá, começou uma planning aqui, começou um refinamento aqui. Basicamente, eu botava o fone nos 2 ouvidos, microfone desligado, câmera desligada, e tentava ouvir um pouco do contexto dos dois, numa época sem IA, tá? Então eu ouvia um pouco, mencionou meu nome, mencionou algum tópico que eu sei, vou lá, muto um, começo a falar do outro e assim por diante, sabe? Ia seguindo assim. Isso já me deixou muito louco em alguns momentos. Já tive um princípio de burnout. Quando eu digo princípio, porque comecei a ter bastante ansiedade, né? Então, pensava assim, caraca, vai começar o dia. Aí vamos supor, chamadas que sobrepunham. Eu já sabia que isso ia acontecer durante o dia, já começava a me dar uma certa ansiedade e tal. Só que hoje eu não tenho nada disso, não tenho nem um pouco dessa parada. E uma coisa que me ajudou foi basicamente uma palavra muito comum na área, que é this is not rocket science, you know? Isso não é ciência de foguete, a gente não está fazendo a cura do câncer, cara, é só software. E mesmo que o software possa quebrar, né, prejudicar a vida das pessoas, entender que o que eu faço é importante, mas não é tão importante assim, sabe? Se essa feature aqui quebrar, cara, vai ser uma merda e tal, mas na verdade a mentalidade não é nem essa, A mentalidade é o seguinte, se eu não participar dessa reunião que acontece agora, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos, eu posso ter um update do que foi falado ali e tocar o dia, entendeu? E conforme isso não acontecia de forma frequente, era uma coisa que deixava a minha cabeça bem sã. Então, eu sou uma pessoa bem regrada, eu participo de todas as reuniões, todas as pessoas que falam comigo, tipo assim, pô, preciso de ajuda, vamos lá fazer uma chamada, eu vou. Eu não sou esse tipo de pessoa que tem vários empregos e foge, sabe, some durante o dia, eu não sou isso, eu sou o contrário disso. Inclusive, eu já fui em evento presencial de empresa, então todos os meus colegas jamais imaginariam que eu tenho 2, 3 empregos. E para fazer isso, basicamente, eu tenho que pedir um day off nas outras empresas para fazer isso. Só que isso aumenta pra caraca a minha moral na empresa quando eu vou num evento presencial e tal, faço network ali com o pessoal. Então, as pessoas jamais falariam que eu sou uma pessoa que tem vários empregos porque eu mantenho minha qualidade lá em cima. Eu mantenho a minha qualidade lá em cima, meu nome está em jogo. Então isso é muito importante para mim. Eu jamais botei um pé acima do que eu conseguiria. E quando eu fiz isso, eu me ferrei. Só que eu me ferrei em um lugar, sacou? Eu vou contar essa história um pouco mais pra frente. Foi nessa parte aí que eu fiquei delegando e a culpa foi toda minha, eu reconheço isso. Uma situação pancada que eu passei. E graças a Deus, nessa época eu tinha um pouco mais de maturidade e de resiliência pra não ter a questão do... Eu nem tive burnout, sabe? Não fiquei ansioso pra caraca. É um negócio que chegou até mim,
Fiquei estressado, fiquei pilhado no momento, mas depois de um tempo consegui lidar com isso. E basicamente esse lema de, pô, isso aqui não é ciência de foguete, isso aqui não é a cura do câncer. Esse é meu lema, assim, diário pra, pô, tem uma chamada aqui, tem uma chamada ali. Eu não vou conseguir participar das duas. Se eu não vou conseguir participar das duas chamadas, eu vou na mais importante. Porra, deu ruim ali em produção. Vou na mais importante e a outra eu resolvo daqui a 10, 20 minutos, entendeu? Basicamente assim que funciona. E se as duas são duas picas de produção que aconteceu, aí eu vou ter que escolher qual que para mim, qual empresa para mim faz mais sentido. Nunca aconteceu, sendo bem sincero, nunca aconteceu duas paradas em produção ao mesmo tempo. Já aconteceu assim dias que numa empresa tá muito difícil, de porra, bug, caraca, que tem que resolver. Na outra também tá muito difícil. Só que nessas horas eu fico no foco absurdo ali, modo giraia e porra, resolvo um, resolvo o outro. Eu também gostaria de depois falar, né, como é que eu trabalho com IA hoje em dia. Sem IA eu não seria ninguém. Então, basicamente, IA faz muito do meu trabalho hoje em dia. Faz com que seja possível eu trabalhar em tantas empresas. Então é isso. O vídeo de hoje aí é a introdução, primeiro vídeo do canal. Bem-vindo ao canal do Anônimo. Eu quero trazer muito mais vídeos aí, não somente falando sobre essa questão financeira, mas como que eu consegui isso. Porque você pode pensar, porra, o cara ganha 80 pontos, trabalha 1 milhão de emprego e tudo mais. Mas, cara, em um desses empregos, eu te mostrei, eu ganho 35k. Quem é que ganha 35k como CLT, porra? Quem é que ganha? Como é que vai ser, como é que como é que é? 13º, tá ligado? Tem essa parada ainda no CLT, férias remunerada. É um puta de um trabalho que eu tenho, em um deles. Então, às vezes, você não é uma pessoa que vai querer trampar pra caraca igual eu, pra estar em 1 milhão de empregos. Às vezes, um deles seria suficiente. Eu quero te mostrar como é que você pode conseguir isso. Obviamente, para dev sênior vai ser muito mais fácil do que pra quem tá começando agora. Então, é isso, galera. Se inscreve aí no canal, acompanha, porque aqui vai ser a resenha da área de programação, porém sem filtro nenhum. Eu não vou ter ego. Eu vou falar das vezes que eu errei, como eu falei pra vocês agora há pouco. Eu errei nessa parada aí que eu falei sobre, porra, tinha mais de emprego, tava com emprego pra caraca, e teve uma hora ali que eu deleguei. Errei bonito, sabe? Eu vou te falar as coisas que eu aprendi. A parte de estar numa máscara é essa, que eu não tenho, porra, eu não vou me queimar, entendeu? Com as coisas que eu vou falar aqui. Obviamente não vou falar de empresa, não vou falar o nome de ninguém, mas essa é uma liberdade muito boa, que eu gostaria de conseguir falar nesse canal. E eu acho que as pessoas podem curtir, porque eu não vou ter filtro nenhum. Vou falar todas as coisas escuras e bonitinhas e não legais que as pessoas fazem no dia a dia. E não sou eu, tá? Que tem mais de um emprego. Tem uma galera fazendo isso. E tem uma galera fazendo isso sem queimar o nome, que é a parte mais importante. Que é entregando um trabalho de qualidade nas duas empresas. Ou às vezes não em todas, mas em uma a pessoa pica, na outra a pessoa é um dev médio. Então é isso que eu quero te mostrar e te falar como é que tu faz isso. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.